Bom dia, boa tarde, boa noite, professor José Roberto, trabalho há mais de 30 anos preparando candidatos para concursos públicos e por nós aqui no Unicurso já passaram milhares de candidatos aprovados em concursos, mas também milhares de candidatos reprovados. Me diz aí, você já foi reprovado em algum concurso público? E como que você se sente a respeito? Já faz tempo? Há muito tempo? Como que tá? Você continua com esse projeto? Eu queria comentar e compartilhar com você algumas informações importantes aqui, tá? Fui reprovado e agora? Você sabe que a grande maioria de candidatos que desistem de concurso passam por um processo de reprovação e a frustração é tão grande que esses candidatos não conseguem retomar o processo de continuar estudando no concurso, de realizar o seu sonho. E olha, a reprovação, é muito importante você saber isso, a reprovação ela faz parte do processo. Dificilmente um candidato que já tenha sido aprovado em algum concurso público não tenha colecionado anteriormente uma série de reprovações. Isso é comum. Sentir-se derrotado e desistir, ele é opcional. A reprovação, ela faz parte, mas o que você vai fazer com ela é opcional. E é isso que eu queria encorajá-lo a continuar, né? E desistir dessa crença limitante que normalmente o candidato tem, que é o quê? Eu tenho que ser aprovado no concurso, eu tenho que passar nessa prova. E normalmente quando o candidato tem esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, ele entra para fazer uma prova de concurso público com um peso enorme nas costas. E a ideia não é essa. A ideia é você ir para a prova realmente para fazer o seu melhor e é só isso. O resultado ele virá naturalmente. Então eu tenho algumas dicas para compartilhar com você nesse vídeo, se você está se sentindo frustrado, se você está se sentindo desanimado em relação a concurso público. Então, primeira coisa, logo depois de um resultado negativo, a melhor maneira que você que tem-se a fazer é descansar, respirar, não pensar nisso nesse momento, tá ok? É, ver as emoções, colocar as emoções para fora, compartilhar aquilo que você está sentindo com outras pessoas e passar um tempo, vamos dizer assim, um tempo de luto, né? Mas não desista, tá? Isso é normal a gente ficar frustrado. Uma vez um aluno prestou concurso público para fiscal da Receita Federal, que é um concurso público muito concorrido, salários aí acima de R$ 25.000 mensais, e na época tinham vagas aqui para Minas Gerais, 5 vagas apenas, e tinha para o Rio Grande do Sul 70 vagas. E esse aluno falou assim, eu vou onde tem mais chance, eu quero passar, então eu vou para o Rio Grande do Sul e prestou concurso lá, concorrendo a uma das 70 vagas, e ele foi aprovado. Só que ele ficou na posição 70, e nessa posição ele perdeu no critério de desempate. Mas olha só, um detalhe, com a nota que ele tirou lá e perdeu no critério de desempate, ele passaria em primeiro lugar no estado de Minas Gerais, que tinha apenas 5 vagas. Então, imagina como esse aluno ficou. Ele ficou totalmente frustrado, ele ficou totalmente desanimado. A gente conversou bastante e ele retomou os estudos. E depois de retomar os estudos, um mês depois saiu um outro concurso para o fiscal do estado de São Paulo. Ele passou, foi uma oportunidade bem melhor que havia sido o concurso da Receita Federal. Então, o importante a fazer é não desistir e continuar com seus sonhos, tá? Vamos voltar aqui na tela para mais algumas dicas aqui. Olha só, segundo, analise a razão da sua reprovação. Mapeie todos os seus erros, veja qual disciplina que você se saiu pior, né? Dentro dessa disciplina, qual o conteúdo que você precisa reforçar, os conceitos, né? Foi a parte emocional, você ficou nervoso na hora da prova, o que que você pode fazer a respeito, né? Deu branco, ok? Faltou técnica. A terceira dica, depois que você analisou os pontos fracos, as razões, você foque nesses pontos, né? No sentido de corrigi-los, de solucionar esses
erros, né? Aprofunde o conhecimento em cada erro, em cada matéria, em cada conteúdo que você não foi bem na prova, tá certo? Se você teve falta de controle emocional, invista nessa área, procure fazer técnicas de respiração, procure fazer, se possível, fazer até uma terapia, mas o controle emocional, ele faz parte também desse processo e é importante você cuidar. Muitas vezes o candidato, ele se preocupa somente com a parte técnica, ou seja, somente com o estudo do conteúdo. Mas concurso público é uma série de fatores e dentre eles o lado emocional, ele é muito importante. Tenha um plano, analisou o que falhou, corrigiu os erros, agora sim, um plano para o próximo concurso, né? Isso está claro para você, né? Qual vai ser seu próximo passo, né? Qual concurso que você vai fazer? Você vai continuar fazendo o mesmo concurso que você havia sido reprovado, ou vai tentar em outra área? Ou seja, comece a focar lá na frente e veja quais são as oportunidades, lembrando que concursos públicos existem aí milhares de oportunidades todos os anos em várias áreas, né? Então, veja bem, continue. O mais importante é não desistir, continue na fila. Concurso público não se faz para passar, mas se faz até passar. Esse é o objetivo, ok? E ter um mindset de crescimento. O que é um mindset, Zé Roberto? Mindset é a maneira como você pensa, como você encara a vida, né? São suas crenças interiores. E muitas vezes o candidato quando ele tem um mindset mindset fixo que fala, ele fala o seguinte, eu não vou conseguir, eu fui reprovado na prova, a prova é muito difícil, eu tinha que passar no concurso, não passei, né? Quando na realidade ele deveria ter um mindset, uma maneira de pensar de crescimento, ou seja, eu vou analisar meus erros, vou melhorar os processos, ok? A reprovação faz parte da área de concurso público, né? Eu dei um passo importante, mesmo tendo sido reprovado nessa prova. Essa prova me ensinou muitas coisas e eu dei um passo importante para o meu foco, o meu objetivo de ser funcionário público, de ter estabilidade de emprego, de ter um excelente salário, um salário. Então, vale a pena continuar. É esse pensamento que você deve pensar no sentido assim de você focar nessas crenças, né? É muito comum, é normal da natureza humana pensar sempre no negativo, sempre não vai dar certo, né? Então procure mudar os pensamentos, né? Paulo falou no livro dos Romanos, um livro que está na Bíblia, ele diz o seguinte: não se conforme com esse mundo, mas renove seus pensamentos, porque Deus tem um bom propósito para você, independente qual que é a sua crença, mas o que Paulo escreveu aqui aos Romanos, isso é válido, ou seja, não se conforme se você foi reprovado em mais uma prova, não se conforme se seu casamento não está bem, não se conforme se a sua situação financeira não está positiva, mas renove seus pensamentos, troque seus pensamentos, né? E olha só, mindset positivo. Vamos falar aqui de Fernando Pessoa, esse poema que ele escreveu. E no finalzinho dele escreveu a seguinte frase: pedras no caminho guardo todas. Um dia ainda farei um castelo. Ou seja, o que Fernando Pessoa quis dizer aqui com isso, né? Ah, a, as decepções, as frustrações, as derrotas da nossa vida, elas fazem parte do nosso processo de vitória, né? Nós somos a soma de tudo aquilo que nós passamos no passado. E você ser reprovado numa prova, isso agrega valor ao seu projeto de passar em um concurso público. Por isso, guarda seu coração, guarda sua mente, foco no próximo concurso público, continue estudando, não desista.